Joia, vamos agora para a resolução tão, acho que esperada, tão animada de fazer. Eu pessoalmente, eu estou bem ansioso para fazer esse novo método de busca, né? E vamos entender como que funciona esse método de busca. Esse novo método de busca, ele vai seguir esse padrão daqui também, a gente vai chamar nosso método de busca falando onde a gente está buscando, de onde até onde nesse local e o que a gente está buscando. E ele deve devolver um valor para a gente também, que é a posição que ele encontrou o elemento procurado, né? O valor procurado. Então, a carinha dele é muito parecida com isso daqui. Então, eu vou só copiar esse cara aqui, porque a gente vai reaproveitar, né? Então, só para ficar aqui, a brincadeirinha, bonitinho, tá aí. Por enquanto, tá retornando zero só para não quebrar. E esse cara aqui, ele vai ser busca binária. Então, o nome dele é busca binária. Ele vai fazer a busca de uma forma que a gente já estudou no Merge Sort. A busca binária, ela acontece em algum array e ela, binário, lembra 2, né? Então, faz sentido o binário ser 2, né? Se lembrar isso daí. Vamos imaginar que a gente tenha um conjunto de dados. Então, deixa eu só abrir aqui a versão 7. Vou colocar aqui, sei lá, 8 elementos. Só para eu pegar o array. Eu não estou imprimindo. Ei, legal, vou imprimir. Só para isso, eu só quero ter o array pronto para ele gerar os valores ali para a gente. Tá bom, né? Vai gerar de 100. Beleza. Era só para isso, né? Deixa esse cara aqui por enquanto. Só vou voltar aqui ao que era. Para ficar, a gente tem 10. Pronto. Tá certinho. Agora, vamos imaginar que a gente tenha esse conjuntão de dados aqui, né? Então, deixa eu começar esse cara aqui. Nosso comentário. Esse aqui é o nosso array com a soma das idades dos filhos, né? Porque a quantidade de filhos ficou o bicho agora. Filhos, vamos usar. Filhos. Igual a isso daqui. Tá lá o nosso conjuntão de dados bonitinho, né? Então a gente tem esse conjunto de dados, tá lá, legal, e aí a gente vai começar a trabalhar. A primeira coisa que acontece é assim: como que a busca binária funciona? A busca binária, ela tem uma necessidade. A primeira coisa que ela necessita é que os dados estejam ordenados. Então, eles precisam estar organizados. Você não pode utilizar a busca binária, ou melhor, você não deve usar a busca binária com dados bagunçados. Você deve utilizar a busca binária com dados já organizadinhos. Então, beleza, a gente tem aqui os dados bagunçados, a gente vai querer organizar esse cara. Então, primeiro passo que a gente vai ter vai ser aqui de forma crescente. Então, primeira coisa é isso daí, a gente precisa transformar esse cara em algo organizado crescente. Então, primeiro fator importante. Então, a gente vai pegar esse cara e vai passar lá para o início. Estou organizando na mão mesmo, para a gente poder ter essa informação aqui. Bonitinho. Qual algoritmo o senhor está usando no cérebro, senhor?
Olha, esse aqui eu nem faço ideia. Eu tenho uma noção de movimentação espacial e quanto menos vou movimentar o dedo no teclado. É isso daí. É o menos movimento de dedo no teclado possível. Ah, esse aí é o que eu uso. É uma ordenação física. Não pode ter trabalho de dedinhos muito fortes aí que vai zoar o barraco. Ah, muito bom, muito bom. O primeiro passo foi organizar. O segundo passo do algoritmo que a gente vai implementar, a busca binária, ele não, ele não deve ter elementos duplicados. Então, ele não deveria ter elementos duplicados. Ele não deveria ter elementos duplicados. Resolver o problema de elementos duplicados. Tem várias formas, viu? Já para avisar aí para vocês. Eu vou fazer o seguinte, para resolver isso daqui, eu vou fazer o seguinte aqui, a gente tem uma repetição, né? Ó, o 10 está ocorrendo duas vezes. Não pode, ele deveria ocorrer apenas uma vez. Então, esse cara daqui eu vou fazer assim, vou só colocar aqui, sei lá, 17. Joguei valores só para a gente não ter mais elementos duplicados. Uma boa opção seria remover o elemento também, seria bom, mas eu modifiquei aqui para a gente não ter mais problema. Eu regerei esses duplicados daqui. Então, o que era duplicado, eu regerei. É uma possibilidade, é um algoritmo que a gente já trabalhou aí, de gerar elementos não duplicados. Quando ele encontra esse elemento, a gente gera um novo, né, até gerar um aleatório sem repetições. Então, isso daqui eu acho muito importante. Esse é o primeiro passo. Organizar, remover os duplicados. Após isso, nós temos as condições ideais para o nosso algoritmo funcionar. Ele está organizado de forma crescente e ele não tem elementos que se repitam, né, que sejam duplicados. Então, são elementos únicos. Agora, como que funciona o nosso algoritmo? Ele funciona semelhante a uma busca de uma palavra em um dicionário. E eu gosto de contar essa história porque sempre que eu comento sobre isso, a pessoa que me contou repete a história. Então eu guardei essa história porque sempre eu falo que estou explicando alguma coisa e aí essa pessoa vem e conta essa história para mim. Esse cara é o diretor de informática da FEG, ele já é um senhor de uma idade um pouco mais elevada, né? Então ele tem bastante experiência na área de informática. E aí ele conta que ele, quando era mais novo, ele lecionava, ele tinha uma escola de informática e ele lecionava, ensinava programação. E ele era o professor da parte de banco de dados, né? E aí ele queria explicar como que funcionava os algoritmos de ordenação, como que as coisas se organizavam, né? E como que uma informação era buscada. E aí eu achava fabuloso, porque ele vinha contar que ele pegava aqueles dicionários gigantescos, né, que são, né, cavalares, com milhares de páginas, e aí ele chegava lá e entregava para o aluno. Dá uma olhada aí, acha uma palavra, achou a palavra, você marca qual é a palavra, qual é a página e qual é a linha que ela está. Mas só que só faz isso daí quando eu tiver de costas, para não dizer que eu estou olhando. Aí ele virava de costas, e aí a pessoa anotava a palavra, anotava a página que a palavra estava, e anotava a linha, contava e anotava a linha que ela estava. Se vocês bem lembram, um dicionário, ele explica as palavras, e ele tem uma forma de organização muito tranquila para a gente utilizar. As palavras estão em ordem alfabética. Já que as palavras estão em ordem alfabética, é muito mais fácil você procurar as palavras, né? Porque elas estão organizadas. Então é essa a técnica daí que ele usava. As palavras estão em ordem, então as palavras estão em ordem e não existe repetição de palavras, e não existe repetição de palavras.
Então, é exatamente o mesmo caso. Então, a gente pode utilizar a técnica da busca binária para identificar aonde está a palavra que o aluno anotou no papel. E aí a pergunta que ele fazia, né? Ele pegava, abria, né? Pegava o dicionário de volta. Aí falou: agora eu vou descobrir qual a palavra que você anotou. Ele abria, né? Pegava lá, abria o dicionário no meio. Aí ele pegava e falava, perguntava se a palavra que ele escolheu era maior ou menor que aquela que ele estava apontando. Então imagina assim, a gente pegou e falou, por exemplo, imaginando aqui que nossos números agora são palavras, né? Vamos imaginar que os nossos números são palavras. Deixa eu ver aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou tirar dois aqui, vamos tirar dois. Vou tirar esse cara e o 11. Estão muito próximos. Por quê? Eu vou deixar 8, vai ficar mais fácil vocês entenderem. É por conta disso. Então a gente tirou aqui o 10, o 11 e o 40 e o 97. O 11 e o 97. 11 e 97. E aí a gente regerou, ficando isso aqui, né? Foi essa a ideia. É só para ficar um número mais fácil para vocês entenderem. Mas funcionaria com qualquer quantidade, independente, é só para ficar mais fácil nesse primeiro exemplo, né? Eu gerei quantos? Um, dois, três. Não, já estava 8, né? Desculpa. Eu achei que eu tinha gerado com 10, foi com 8, né? Tá certo, então. Perdão, desculpa. Achei que eu tinha gerado com 10, mas agora que eu vi que são 8, certinho. E aí, vamos lá na nossa brincadeira. Geraldinho, já que você já sacou os algoritmos que eu uso, fala um dos números, qualquer número, não precisa nem existir no array, né? Ou um número que exista nesse array, ou qualquer outro número que você queira procurar para ver se existe aqui dentro. Fala aí para gente, ou escreve, tanto faz. Pode ser 50, senhor. Beleza. O que acontece aqui? O Geraldinho está perguntando, tem 50, né? Então ele está lá perguntando, tem 50? E aí a gente vai querer descobrir se tem o 50. Como que a gente vai descobrir se o 50 existe dentro desse conjunto? Obviamente, batendo os olhos, nós seres humanos, a gente consegue ver dentro de um pequeno conjunto, rapidamente a gente identifica se tem ou se não tem. Mas um algoritmo, né, um programa, uma solução computacional, ela não tem essa capacidade de olhar isso daqui e localizar assim, ah, tem ou não tem, né? Eu preciso fazer alguma estrutura lógica de análise para poder verificar isso daqui. Como que ele faz? Né? Iniciando aqui a nossa pesquisa. Então, a gente vai começar a nossa pesquisa, a nossa busca, né? Vai começar aqui a nossa busca. E aí, o que que ele faz? O primeiro passo que ele faz aqui na busca. Ele pega e verifica qual que é o elemento central. Então, primeira coisa, ele pergunta, qual que é o meio do array? Qual que é a metade do array? Bom, a gente está lidando com um array que é de 0 até 7, tem 8. Então, a metade dele, o meio dele é 4. Se a gente for pegar isso daí, né, então vai ser aqui 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai analisar esse cara daqui. Então, eu vou marcar esse cara daqui como sendo o meio do nosso array, beleza? Ele é o meio do nosso array. O meio do nosso array é importante. Por que que é importante? Por que que o meio do nosso array é importante? Porque ele vai fazer a seguinte análise. O Geraldinho está procurando os 50.
50 é maior ou é menor que 19? Bom, 50 é maior, né? Então, ele vai fazer esse teste aqui. A resposta é sim, é maior. Se é maior, você concorda comigo que não está nesse lado daqui? Não está desse lado. Porque se é maior que 19 e eu estou com os meus dados organizados, não pode estar antes do 19. Faz sentido. O que ele faz? Esse algoritmo, ele faz o seguinte. Se a resposta aqui foi sim, ele vai descartar tudo que tiver para cá. Descarta. Então, ele para de contar essa metade daqui. Ele fica só com a metade que a resposta deu sim. Então, ele pegou e ficou somente com essa parte daqui. Só que não somente com essa parte. Eu não perguntei se ele é maior. Se ele é maior que 19, o 19 não entra. Faz sentido, né? Eu perguntei se era maior, então o 19 não entra, porque é maior que 19. Então não é 19. Porque se fosse 19, ele teria caído no menor ou igual, que é o oposto de maior. Então a gente tem esse trecho de dados ainda a pesquisar. Como que é o procedimento? A gente vai executar o nosso procedimento. Então aqui é a primeira busca, né? Então busca 1, primeiro passo de busca. E a gente vai fazer aqui o segundo passo de busca. Busca 2. Qual? Eu vou trocar esse é porque pode dar problema de acento em alguns computadores. Então, só para não ter problema assim. Qual é o meio do array? E agora, olha só o tamanho do array. O array agora ele tem qual tamanho? 3. 3 dividido por 2 vai dar 1. Inteiro, né? Então, se você pegar 3 dividido por 2, isso daqui é igual a 1. Porque não dá 1,5, dá 1 inteiro. Então, quer dizer que o elemento que está no meio é esse cara daqui. Quem está na posição 1. Marquei aqui. Esse cara está no meio. Agora, o que eu faço? Vou fazer o teste. Agora, 50 é maior que 60? A resposta é não. Não é maior. Se não é maior, o que nós temos de resposta importante e interessante? Que tudo isso daqui pode ser descartado, porque se não é maior, então não é maior, só pode ser menor ou igual. Ah, então se pode ser menor ou igual, o 60 tem que continuar. Tem. Aí viu, ó. Se não é maior que, é menor ou igual a. Então, ainda continuamos com esses dois elementos. Então, a gente descarta o maior deles. Descartamos esse cara daqui. Esse cara agora tá assim. É o nosso conjuntinho agora. Vou fazer o teste mais uma vez. Então, olha lá. A gente vai fazer a terceira busca, né? Busca 3. Qual é o elemento do... Qual é o meio do array, né? Qual é o meio do array? Opa! O nosso array agora tá assim. O tamanho dele é 2.
2 dividido por 2, então 2 dividido por 2 vai ser 1. Ele vai chamar a metade de 1. Então 2 dividido por 2 vai ser 1. Novamente vai ser esse cara daqui. Novamente vai ser esse cara daqui. E aí o que a gente vai fazer novamente? Mais uma vez, a gente vai fazer o teste. 50 é maior. Aqui era 60, né? Opa. É maior que 60? Não. Então, se não é maior, só pode ser menor que, correto? Então, se não é maior, só pode ser menor ou igual. Então, ele vai pegar e vai fazer um problema gigante agora para a gente. Quando só tenho 2 elementos, o teste é direto, né? Ele verifica qual que é dos elementos. Eu vou comparar com um, se não é, é o outro. Só que se eu executar dessa forma, ele vai chegar à seguinte conclusão, que ele vai ter que descartar um deles. Então, em algum momento, ele vai descartar algum deles. E aí o que acontece? Quando é somente 2, entra no nosso caso base, né? Que aí, lembra daquele esquema da recursão? A gente tem um caso base e o caso recursivo. A gente está vindo aqui na divisão, agora a gente chegou no caso recursivo. Quando chegar nesse momento, o que vai acontecer? A gente vai ter novamente o mesmo teste, né? Verificando se é menor que. Ele vai pegar esse conjunto, porque ele não vai encontrar nada aqui para cima. Se não vai encontrar nada aqui para cima, desse cara para frente, que seria o que ele deveria descartar, a gente tem um conjunto de um array vazio. Então, teoricamente, ele estaria arrancando aqui, né? Ele estaria separando esse cara dessa forma, né? A gente teria aqui um array vazio e aqui o array com os 2 elementos. Quando a gente fizer essa separação, percebe-se que a gente tem um problema, que ele não conseguiu chegar aqui. Ele teria que fazer um teste a mais. Qual o teste que ele teria que fazer? Se ele é igual, e a gente não ia cair nesse igual. Se esse cara daqui não for igual ao que eu estou procurando, né? Se ele não for maior que, eu tenho que verificar se ele é igual. Porque se não for igual, eu já posso pegar e eliminar uma parte. Eu tiro 60. Só que aí, quando eu tiro 60, gera um outro problema, né? Ele vai tirar esses 60, que a gente testaria a igualdade ali, né? Ficaria filhos igual a 46. E aí vem um problema. Ele não identificou. E ele tem um elemento só. Um elemento só, ele não consegue fazer milagre com ele, né? Ele vai testar se é igual a esse cara daqui. Quando ele testar que é igual, vai dar falha de novo. E aí, a gente tem que ele não encontrou o que era necessário. Nesse momento, você tem que o teu algoritmo ele não vai mais encontrar e vai dizer que o elemento não foi encontrado. Só que ele fez quantos testes? 1, 2, 3. Então, ele fez 3 testes. Ele pegou 8, e aí ele dividiu por 2. Aí ele dividiu por 2. Alguém sabe alguma coisa matemática que geraria isso daqui? Quantas contagens a gente tem ali? A gente tem 3 contagens, né? Só que se você olhar bem, esse 3 aqui, se eu pegar 2 elevado a 3, esse cara aqui dá 8, que é a quantidade de elementos que a gente tem. Qual que é a operação inversa de elevar a? É o logaritmo, né? Então, exponenciação, a operação inversa é o logaritmo. Então, esse algoritmo daqui é um algoritmo logarítmico, porque ele vai dividindo o problema pela metade. E como que a gente pode implementar essa solução, né? Então, essa é a ideia. Ele não é exponencial, mas ele é logaritmo, ele vai dividindo. Então, como que eu posso implementar essa solução? Bom, eu posso fazer um esquema para ele
e dividir no meu problema, né? Então é fácil, eu vou dividir no meu problema. Bom, vamos fazer o teste de divisão do nosso problema. A gente vai implementar esse cara dessa forma, então. Já tem todos os dados que eu preciso, que é o tamanho do array, o início e o término, e aí a gente começa a fazer alguns testes. Qual que é o primeiro teste que a gente precisa fazer? Eu preciso descobrir, né? Vamos voltar aqui, qual é o meio do array. Então, eu preciso saber qual que é o meio do array. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, meio. Como que eu vou calcular exatamente o meio do array? Bom, se eu somar ali o início dele com o término, início, mais o término, pegar isso daí e dividir por 2, eu tenho o meio do meu array. Então, eu tenho a posição central do meu array. Beleza, tem a posição central do meu array. Perfeito, era isso que eu queria. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora executar um teste, que é exatamente o que a gente tem feito, né? Então, a gente fez aqui qual que é o meio do array. Agora, a gente precisa executar um teste. E o que eu vou testar? Eu vou testar o elemento que eu estou procurando, o valor que eu estou procurando, com o elemento que está no meio do meu array. É isso daqui. Então, a gente vai executar esse teste. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer um if. E aí, agora, a gente vai fazer esse teste. E o que eu vou testar, né? O que eu vou testar é maravilhoso, né? Eu acho fabuloso essa ideia. O que eu vou executar de teste? Primeira coisa que eu poderia fazer para ele não dar problemas seria assim, se essa posição do meio ela foi exatamente o elemento que eu estou procurando, eu já achei. Eu acho que fica rápido, né? Então, antes de eu testar se é menor, se é maior, eu quero verificar se é igual ao que eu estou procurando. Se é igual ao que eu estou procurando, eu já encontrei, eu acho que é mais significativo para a gente. Então, se o valor buscado for igual ao filhos, que é o nome do nosso array, né? Filhos, na posição do meio, se isso aqui for igual, o que a gente precisa fazer? Eu acho que é muito simples. A gente return a posição do meio. Então, eu estou retornando esse valor. Isso aqui é posição, é índice. Então, eu estou retornando aonde está o elemento procurado. Então, beleza, aqui eu já fiz com que ele voltasse. Mas, olha só, aí agora cai aqui num senão, né? E aí o nosso senão vai ter um problema. Porque aqui eu estou verificando se é igual. Se é igual, eu tenho duas possibilidades. Ou ele é menor, ou ele é maior. E aí, como que eu posso verificar isso daqui, né? Bem, vai rolar um if aqui de novo. If. E, obviamente, eu já sei que não é igual, não é menor, só pode ser maior. E eu vou executar aqui um outro, né? Uma outra resposta, um outro teste, né? O que eu vou testar agora? Eu quero verificar se o valor que eu estou pesquisando, se ele é menor do que o meu array na posição do meio. Então, agora eu estou verificando aqui se o valor que eu estou pesquisando é menor. Se for menor, quer dizer, então, que eu posso ir do início até esse trecho. Eu posso pegar essa metade daqui, né? Pegar a metade inicial. Então, se você for imaginar aqui, se é menor, por exemplo, a gente pegou aqui, se é menor, eu procuro desse lado. Se é maior, eu procuro desse lado, porque eu já eliminei no meu algoritmo quem era igual, né? Então, esse cara aqui eu já não estou tratando. Eu vou testar quem é menor, eu vou testar quem é maior. E aí eu vou fazer aqui, ó. Cadê? Passei. Tá aqui. Como que eu posso chamar, como que eu posso pesquisar nesse trecho, né? Bom, posso chamar o meu busca binária, e aí o meu busca binária eu vou passar para ele o meu array novamente, que é filhos. O meu início não mudou, porque a gente está lidando com o lado da esquerda, né? Início. Só que o meu término mudou,
Porque olha só, se eu já sei que não é igual, e ali eu já matei a pau, que não é igual, então tem que ser o meio menos 1, né? Para ele pegar isso aqui. Então é o meio menos 1. Opa, tá aqui para baixo. Meio menos 1. Então eu vou aqui até o meio menos 1. Menos 1. Esse é o meu término. Eu ainda estou buscando o valor. Só que a busca binária, ela me devolve alguma coisa. E se eu devolver isso daí para o meu sistema, né? Fazer aqui um return para ela. Bom, perfeito, olha só. Eu acho que eu posso usar isso aqui. E aí aqui, ele não vai, né, do meio menos 1. Ele vai do meio mais 1. Então, ele vai do próximo, meio mais 1. E ele vai até o término. Ou seja, eu estou pesquisando todos menos o elemento que eu já descobri que não era igual. Então, eu pesquisei 2 trechos aqui. Pela teoria, isso daqui funcionaria. Então, eu acho que dá para fazer aqui, ó, busca binária. Ele vai caçar a metade de baixo, a metade de cima eu já eliminei para não ter aquele problema do igual, né? E aí a gente pode pesquisar. Só para a gente pegar aqui, ele vai ter trocentos milhões, eu vou pegar o elemento, vou pegar o elemento da ponta para a gente ver. Só que eu quero que a gente possa enxergar o que está acontecendo aqui, né? Então, eu acho que seria legal a gente ver, imprimir alguma coisa. Eu acho que vai ser legal a gente fazer um log. Fazer alguma coisa assim, system. Só para a gente visualizar, senão a gente não vai ver e vai ficar complicado. System out print ln. A gente pode imprimir o início, meio, termo. Eu acho que fica bom. Imprimo as 3 informações, né? Então aqui vai ser o início e a gente vai imprimir aqui o início. Legal, é isso mesmo, vai ficar bacana. Aqui a gente vai imprimir, vírgula, o meio, 2 pontos, espacinho, mais o meio. Mais, aspas, vírgula, o término. Fecha aspas, mais o término. Só para a gente poder visualizar essas coisinhas daí. Então, aqui a gente vai imprimir o meio e o término. O meio, o início, o meio e o término. Vai aparecer todas as informações. Acho que vai ficar legal para a gente logar essas pesquisas. Return 0. Não precisa desse return 0. Então, esse cara deixa de ter necessidade de existir. Fechou, fechou. Retorna meio, retorna esse, retorna o outro. Beleza. Vamos ver. Vou chamar agora aqui busca binária. Vou mudar aqui de busca simples para busca binária. Só essa modificação seria necessária. Né? Compilou, rodou, e olha que legal. Vou dar uma ampliadona aqui para vocês poderem ver. A gente tem 10 milhões de posições. Então, o que acontece? Logo no início, ele vai pesquisar 0 e vai até... Foi 10 milhões? Foi 10 milhões, né? 10 milhões. Até 10 milhões. Então, de 0 a 10 milhões. Qual que é a metade de 10 milhões? 5 milhões. Então, ele pegou e achou lá a posição 5 milhões. E aí ele verificou. O que eu estou procurando? Ele é maior ou menor do que o elemento que está na posição 5 milhões? Bom, ele é maior. Se ele é maior, ele vai pegar a parte de cima, então. Então, ele vai pegar do próximo, porque não é igual a 5 milhões, é 5 milhões e 1, até o 10 milhões. O meio é o 7,5 milhões. Tá aqui, 7 milhões e 500 mil. Aí, legal. Aí ele não achou. Aí ele vai do 7 milhões 500 mil e 1 até o 10 milhões. Aí depois ele vai descobrir a metade, vai pegando metade, vai pegando metade, vai pegar metade,
vai pegar a metade de novo, metade de novo. Opa, aqui já está chegando bem próximo. Ó, metade, metade, metade. E aí agora, ó, ele chegou e identificou que o valor procurado, que é 10 milhões, ele está na posição 9.999.999. Aí você fala assim, nossa, ficou muito ruim de ver. Vamos colocar aqui, por exemplo, agora, não mais 10 milhões. Vamos colocar 8, como a gente tinha feito lá no exemplo. 8. Olha aqui com 8 o que acontece para você ver. Lá eu tinha exagerado no tamanho, mas aqui fica legal. Olha. Qual que é a metade? 4. Então ele vai pesquisar de 5 a 8. Beleza. Aí qual que é a metade agora? A metade é 6. Ele não vai fazer do 6, ele vai fazer do 6 até o 8. Se ele somar esses dois e dividir por 2, o 7 mais o 8 vai dar 15. 15 dividido por 2 vai ser 7. Então ele vai achar o meio como sendo 7. Beleza. E aí ele achou o 8 lá naquela posição. Então, perfeito, ele achou isso daqui. E aí ficou legal. Agora, vamos imaginar o seguinte. E se eu quisesse contar, a gente tem o nosso contador aqui, né? Contar quantas vezes ele entra dentro do método de busca binária, né? Ele está fazendo quantas vezes ele está chamando esse método? Busca binária mais. Só para a gente ver lá, porque senão ele não vai mostrar, né? Agora ele está fazendo 3 vezes, então ele fez 3 chamadas ao método busca binária. Beleza. Agora eu queria saber para 1000 elementos. Estou aumentando aos poucos. 1000 elementos. Compilou, executou. 9. Ele fez 9 chamadas. 9 ele identificou. Para 1 milhão. Para 1 milhão, 19. Agora, para 10 milhões, que era o que a gente tinha usado, né? Inicialmente. 23 chamadas ao método. 23 chamadas ao método. 23 passos, 23 vezes, ele localiza um número dentro de 10 milhões de elementos. É essa a grande sacada. A busca binária, ela pode não ser muito boa, se você achar, né, com poucos elementos. Mas quando você tem muitos elementos, ela começa a ficar extremamente interessante. Se você executar o mesmo algoritmo, né, vamos agora fazer um teste rápido, só para a gente verificar aqui. E se, aí agora é um e se mesmo, eu pegar e fizer o seguinte, eu quero executar isso daqui uma vez por busca binária e depois outro por busca, com 10 milhões de elementos. Ele vai ter que procurar lá no último elemento. Só para ficar justo, eu vou tirar o comentário aqui, né, o log. Eu tirei aqui, então ele vai ficar rápido para a gente ver. Compilando agora para 10 milhões, anota aí o número, né? Peguei aqui o número. Agora eu vou executar o mesmo para a busca, o mesmo algoritmo para a busca. E aí, compila, executa, e aí eu vou anotar aqui para vocês verem, né? Então aqui, busca binária, deu isso daqui. A busca simples ou sequencial, né? Ela deu isso daqui de resposta. Faz diferença ou não faz diferença o método de busca que você vai utilizar? Vê a diferença disso daqui. Gritante, né? Tá aí. A gente fez um algoritmo. Ele parece ser mega complicado quando a gente vai explicando, né? Mas depois, quando você vê, você fala, era isso daqui. Ele é um algoritmo recursivo. Ele ainda tem um problema. Experimentem. Geraldinho, pesquisa o teu 50 lá dentro do valor, ou coloca um valor fora da faixa,
e verifica o que vai acontecer. É essa experimentação daí que vamos ter. Aí na próxima aula a gente finaliza ele, corrige alguns probleminhas que ele tem, ou vocês me mostram a correção, e a gente dá andamento para o nosso próximo algoritmo, que é o algoritmo de busca.